Em Teresina, alguns locais estão sem energia. A Aida Maciel está ao vivo da Universidade Federal com o engenheiro eletricista Marcos Lira. Ele é diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. Aida Maciel, a primeira dama da notícia, boa tarde, seja bem-vinda. Já dá, apesar do pouco tempo, mas já dá para a gente entender mais ou menos o que ocasionou mais este apagão? Boa tarde, Douglas Cordeiro, a toda a nossa audiência. Realmente, nós estamos aqui ao lado do engenheiro elétrico Marcos Lira, ele que também é diretor do Centro de Tecnologia aqui da Universidade Federal do Piauí. E pelo que nós conversávamos antes nos bastidores, Douglas, sobre o que está sendo considerado o maior apagão dos últimos tempos, onde só Roraima conseguiu realmente ficar de fora de... Bom, Douglas, então nós vamos passar a palavra para quem entende, pode nos explicar, e ele também preparou um PowerPoint aqui, breve, para lhe dar explicações para toda a população. Boa tarde, professor. O que se deve, então, esse apagão, explicando uma linguagem que o nosso público possa entender? Muito obrigada pela disponibilidade de tempo. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui batendo papo sobre esse apagão que foi um dos maiores da história. Então, o sistema elétrico brasileiro hoje, ele está todo conectado, região norte conectado com o nordeste, nordeste com o sul, com o sudeste, com o centro-oeste. Então, uma eventualidade como a que aconteceu hoje, aconteceu no estado do Pará, na região norte, ela afeta todo o sistema elétrico brasileiro. E para a gente entender melhor isso, a energia que está sendo gerada no Piauí nesse momento pode estar sendo consumida em São Paulo, em Brasília, no Paraná, assim como a energia que está sendo gerada em Minas Gerais pode estar sendo consumida lá em Belém. Por isso que afetou todo o sistema interligado nacional, com exceção de Roraima, que está fora desse sistema interligado nacional. Daí a grande probabilidade que aconteceu hoje esse apagão. Pronto, então o senhor pode mostrar no PowerPoint que o senhor preparou para a gente o que houve? Então, nós temos aqui, esse é um slide extraído do Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro. Ele vai apresentar para a gente o exato momento onde a gente teve o apagão, às 8 horas e 31 minutos. Então, às 8 horas e 31 minutos, a gente vai ver que a gente teve um decréscimo na minha curva de consumo de energia no Brasil. E o que aconteceu aqui? Eu simplesmente tive 25% da carga elétrica brasileira retirada do sistema. Para quem está em casa entender, o que é a carga elétrica? Tudo que consome energia no Brasil, a gente chama de carga. Então, é como se, nesse momento, 25% de tudo que consome energia no Brasil tivesse sido desligado do sistema. E, inicialmente, afetou Norte e Nordeste, e a consequência disso é que Sul e Sudeste fez um desligamento controlado para que a gente não tivesse uma reação em cadeia. Então, Sul e Sudeste já foi um desligamento programado, mais controlado para evitar essa reação em cadeia. E só mais uma pergunta, Douglas, qualquer coisa vocês me falam aí sobre o tempo, mas, doutor Marcos Lira, e as chances disso acontecer novamente, existe como prever ou não? Eu sei que ainda está acontecendo uma perícia, né, para saber realmente o que houve. A ONS, o Operador Nacional do Sistema, deve elaborar um laudo, uma perícia para dizer o que aconteceu, provavelmente uma questão de ordem técnica, e aí quando a questão é de ordem técnica, é difícil fazer essa previsão, diferentemente do apagão que aconteceu em 2000, que a gente teve causas climáticas, que foi a escassez de chuva, a gente já estava preparado, sabíamos que ia ter aqueles apagões, hoje não. Nós não tínhamos essa previsão, a probabilidade de acontecer, ela existe, mas o sistema ele tem um aspecto de segurança e de confiabilidade muito consolidado. Pronto, Douglas Cordeiro está querendo fazer alguma pergunta? Produção, acho que o Douglas vai fazer uma pergunta lá do estúdio, eu posso passar. Pronto, ok. Pronto, então o Douglas nos deixou à vontade para complementar. Bom, nós vimos em várias matérias hoje e conversamos com muita gente nas ruas sobre os prejuízos que um apagão como esse pode ter. O senhor pode fazer para a gente também uma avaliação desses prejuízos, não só os que a gente sofre e sofreu hoje no trabalho em casa? Claro, energia elétrica está no cerne de tudo que a gente faz no dia a dia. Então, automaticamente, quando a gente teve o desligamento de energia, nós tivemos afetado o sistema de internet, ficamos sem internet, algumas regiões sem abastecimento de água, a importância da energia para a conservação do alimento, para os hospitais, daí a importância dos hospitais terem o seu sistema de abastecimento de backup, os geradores de energia, mas
vamos reconectar com a Edna Maciel, porque as informações são importantes. A gente tá o quê? Isso voltou em torno de 11h30, né? 11h30, mais ou menos. Então, poucas horas, pouquíssimas horas, tem lugares que não tem energia ainda, então essas informações são preciosas, são importantes para a gente entender, enquanto isso coloca as imagens da reportagem da Edna, para a gente ilustrar aqui. O professor trouxe as informações que a gente tinha já aqui, a grosso modo, falado, né? Hoje todo mundo produz, então assim, a produção do estado do Piauí é absurda, não é? De energia eólica, energia limpa e tal. Imagine um hidrogênio verde que o governador está trabalhando para trazer para o estado do Piauí assim, um investimento maciço. Mas essa energia ela é jogada em um sistema que se mistura com energia que é produzida em outras regiões, enfim, e as concessionárias compram, né, João? Essa energia e revendem para os consumidores, né? E aí, por exemplo, a gente é um dos maiores, o estado do Piauí é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. Mas talvez a energia que chega na sua casa vem do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. É uma coisa que a gente, assim, João, é organizado, mas ao mesmo tempo não é assim tão organizado, porque é uma mistura, né? A energia, rapaz, é como o sistema previdenciário. Todo mundo trabalha, joga num bolo só, depois distribui para quem tem direito. É a mesma coisa, muitos produzem, jogam num bolo, aí vende, que é até mais complexo, né? Porque vende para as concessionárias, e as concessionárias vendem para os consumidores. Que coisa, hein? Podemos voltar? Então vamos retornar à Universidade Federal do Piauí e voltar com a Edna Maciel, para a gente continuar ouvindo o professor sobre as explicações, das explicações que ele tem sobre esse apagão, que realmente foi um dos maiores apagões da história do Brasil. E como o professor destacava, né? Aqui, o último lá teve a questão climática, já era algo esperado, previsível que acontecesse a qualquer momento, o que não é o caso dessa vez. Edna Maciel. Pronto. Voltamos então aqui, vamos dar continuidade às perguntas, né, aos esclarecimentos, e aí eu também estava conversando aqui enquanto a gente acertava o sinal. Por que esse restabelecimento só está sendo feito, Douglas, de forma paulatina? E alguém aqui perguntou sobre a questão de Roraima, acho que nós já respondemos, mas o professor pode reafirmar. Pronto, professor, pode dar continuidade, por favor, ao seu esclarecimento. Perfeito. Então, Roraima ficou de fora por quê? Roraima não faz parte do Sistema Interligado Nacional. A energia consumida em Roraima vem de termoelétricas e parte vem da Venezuela. Então, Roraima foi o único estado que ficou de fora desse apagão. Agora, por que o restabelecimento da energia ela acontece de maneira escalonada? É o que a gente chama de seletividade de cargas. Para quem está em casa entender, eu abasteço inicialmente os grandes centros urbanos que se configuram como grandes consumidores de energia. Então, região sul, sudeste, que tem grandes indústrias que demandam o consumo de energia, e aí eu vou abastecendo esses grandes consumidores até chegar nos consumidores menores. Então, automaticamente, quem entra primeiro? Sul, sudeste, as grandes capitais que demandam grande quantidade de energia. Essa é a seletividade. Pronto, isso também responde ao caso de que nós somos grandes fornecedores de energia e acabamos sendo os últimos a ter energia restabelecida, professor? Perfeito, vai na sua pergunta. Inclusive agora no mês de agosto, o Nordeste está exportando energia eólica, é o período onde a gente mais gera energia eólica. E como o sistema ele é todo interligado, muitas vezes quando eu tenho escassez de energia no Sul e no Sudeste, essa energia vai de onde? Vai aqui do Nordeste, sobretudo nesse período onde a gente está gerando grande quantidade de energia solar e energia eólica. Infelizmente, como temos um grande potencial de geração, mas não somos grandes consumidores, ficamos na ponta, os últimos a serem atendidos. Tem vários registros aqui no Piauí de municípios ainda que não tiveram a religação de energia restabelecida. Eu sei que o senhor falou que a gente não pode prever como a gente faz a previsão quando o assunto é tempo, é clima, mas o senhor já tem alguma informação ou pelos seus estudos e conhecimento de que por esses dias a gente já vai ter uma resposta sobre o que causou, a gente sabe que é técnico, mas o que causou mesmo esse apagão? A gente imagina que nos próximos 3 dias o Operador Nacional do Sistema vá elaborar e apresentar um laudo técnico do que realmente aconteceu. As informações preliminares dão conta de que o problema teve origem em uma subestação que fica no entorno da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. E aí um problema de ordem técnica, eles vão precisar nesse laudo se foi proteção, se foi a parte de automação, isso o laudo é quem vai dizer. Mas como a gente
percebe que esse efeito é um efeito em cascata, algo que aconteceu no Pará e que afetou todo o sistema elétrico brasileiro. Muito obrigada, professor, pelas explicações, o PowerPoint que o senhor preparou para a gente, né? E mais uma vez pela disponibilidade de tempo. Sabendo então, Douglas, que só para ratificar aqui mais uma vez para o nosso público, que tantos órgãos em nível municipal e estadual, vou só concluir. Municipal e estadual emitiram nota sobre o funcionamento dos hospitais em situação de urgência, de emergência, e aos poucos tudo vai se restabelecendo, tanto no país como também no estado. O Douglas, segundo a produção aqui, quer fazer uma pergunta, né, Douglas? Fique à vontade. Professor, obrigado pela participação, Edna. Leve aí o nosso agradecimento ao professor pela disponibilidade. E para a gente só reforçar essa questão para quem está nos acompanhando. A volta da energia, como o professor disse, é uma volta seletiva, não pode ser como uma chave ali que você... fecha aí no áudio da Edna, por favor, enquanto eu faço a pergunta. Então, assim, é uma volta seletiva, não é como um interruptor que você liga ali e volta tudo de uma vez. É uma volta seletiva. Mas... Primeiro, são as cidades, como disse o professor, com maior produção, com maior consumo de energia, e vão ficar por último aquelas cidades com menor produção. No caso do Piauí, Teresina mesmo, nós temos vários exemplos de que pontos da cidade a energia ainda não voltou. Há alguma previsão, quer dizer, não é deixar claro que isso não é um problema agora da Equatorial, não, ainda é consequência do apagão. Há uma previsibilidade em relação a quando, de fato, nós teremos o quadro restabelecido normalmente, ou isso pode se estender ainda mais? Bom, Douglas, o professor já havia respondido essa pergunta, mas eu vou aproveitar mais uma vez, reforçar essa questão do restabelecimento, que o Douglas está falando que entendeu, né, a parte técnica, por que só Roraima e retornando aos poucos, que não a gente não pode culpar nenhum órgão, nenhuma instituição, nem Equatorial, nem ninguém, por a energia estar voltando de forma paulatinamente, né? Mas ele gostaria que o senhor reforçasse, então, se a gente há uma chance de ter uma previsão de quantos dias ou quantas horas realmente ficará 100% a nossa energia aqui na cidade, no estado. É importante destacar, Douglas, realmente isso foge do escopo da concessionária de energia local, no caso a Equatorial, fugiu do escopo. Mas no universo de aproximadamente mais 24 horas, a gente deve ter essa energia completamente restabelecida em todo o território nacional. Essa é a expectativa. E quanto à questão de acontecer de novo, também não há uma previsibilidade logo, né? Aquela coisa, o sistema é muito seguro do ponto de vista da proteção. A gente tem grandes especialistas atuando nisso, mas as falhas técnicas podem acontecer como aconteceu. A de hoje não estava previsto. Então, pode acontecer? Pode. E sempre que a probabilidade de acontecer existe, a gente precisa ficar cauteloso em relação a isso. Mas acho que os fenômenos climáticos têm uma possibilidade muito maior de trazer um novo apagão futuramente. Muito obrigada, então, ao professor. Muito obrigada a todos. É com você, Douglas. Olha, nós não podíamos entrevistar um especialista mais preparado e mais competente como o professor que nos atendeu na Universidade Federal do Piauí. A explicação, assim... a explicação do professor, só faltam os detalhes técnicos do Operador Nacional do Sistema. Eu duvido, inclusive, que uma rede nacional de televisão tenha um especialista tão preparado como nós mostramos aqui, viu? Todos os detalhes, você entendeu tudo sobre essa questão do apagão.